Fraternais saudações, dignos irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala, de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia, é o Frater Cassiano Camilo Compostela, neste que é o nosso 45º vídeo em nosso canal. Sejam, portanto, muitíssimo bem-vindos. E hoje, dignos, em resposta até às sugestões dos senhores aqui em nossa caixa de comentários nos vídeos anteriores, que a gente sempre observa, responde e acompanha na medida do possível, nós vamos falar e vamos conversar sobre os números repetidos. E para tanto, nós separamos aqui 4 perguntas fundamentais para esta nossa breve conversa. Primeiro, qual é o significado? Existe uma razoabilidade, um significado em se atribuir certa força à verificação simétrica de números repetidos? Pergunta de número 2. Por que isso acontece? Qual é o mecanismo? Qual é a razão? Qual é o funcionamento interno deste processo? Pergunta de número 3. O que é sincronicidade? E pergunta de número 4. O que nós podemos fazer a partir do momento em que determinadas circunstâncias de nossas vidas nós recebemos estas mensagens de maneira mais frequente? Qual deve ser o nosso pensamento e a nossa postura, a nossa projeção mental? Bem, dignos, e para respondermos à primeira pergunta, ou seja, existe um significado, existe uma razoabilidade em se atribuir força à verificação de números repetidos? E a resposta, ela não é tão simples quanto parece. Isto porque o número, ele é um símbolo que vai possuir diferentes mensagens a depender da mecânica, da estrutura, da psicosfera particular. Não se pode atribuir um significado único e absoluto a uma numeração em especial. Se você, por exemplo, vê o número 1111 todas as vezes que você vai verificar a hora, ou você vê frequentemente o número 22, o número 333, 666, 777 ou quaisquer outro, isto para ti especialmente vai ter um desdobramento, um significado, uma profundidade toda especial, que para outro indivíduo não necessariamente se manifestará na mesma tônica, sob as mesmas vestes e com os mesmos desdobramentos. Isso é importante verificar. Então, sim, existe um significado, mas este significado ele é sempre subjetivo, é individual e é particular, muito embora possamos atribuir a estes números todo um significado igualmente conjunto, social, baseado numa cultura, numa linguagem, numa tradição ou numa egrégora. Vejamos, dignos, particularmente quando tenho estes momentos de encontros frequentes com números repetidos ou quaisquer outra sincronicidade desta natureza, e é muito comum para quem trabalha o autoconhecimento, a autoobservação, a magia, que isto comece a acontecer de maneira mais e mais intensa, é não só comum, como é altamente desejável, que você mantenha o seu olhar altamente conectado, refinado, atento a estas pequenas sincronicidades, a estes acontecimentos. Veja que pelo sistema esotérico e dentro do sistema esotérico escolhi uma metodologia para atribuir a estes números, sejam estes através das horas ou de quaisquer outros acontecimentos, por exemplo, um assento num determinado voo, um número em que sempre caia para você sobre certa circunstância, atribuir a estes números um significado dentro de uma métrica. E que métrica é essa? O tarô. É através do tarô que vou atribuindo a estes números um determinado significado. E por isso o universo vai conversar comigo através desta sistemática. Se um indivíduo quaisquer, eles não possuem propriamente um sistema interno bem organizado e definido de organização simbólica, a linguagem do próprio universo tende a parecer um tanto quanto mais ilegível e confusa.
Vamos ver aqui então o significado que podemos em breves minutos atribuir antes de prosseguirmos em nossas perguntas. Vejamos, dignos, o arcano de número 0, o arcano do louco, vai falar daquilo que está indefinido e das questões cósmicas ou das questões propriamente mais caóticas e não organizadas. O arcano de número 1, ou seja, o número 1, 11 também vai entrar aqui, embora a gente vai verificar o arcano de número 11 no tarô daqui a pouco. O número 1 vai falar sobre iniciativa, sobre o que deve ser feito, da criatividade, do que deve ser posto em movimento. Quando você vê no seu cotidiano número 2, lembre-se disto, você está, pela simbologia, cosmologia e linguagem do tarô, associado às questões de conhecimento, de mistério e de magia. Basicamente, dignos, o número 3 ele vai falar propriamente sobre fertilidade e fartura, circunstâncias. Estas circunstâncias, notemos, tanto podem ser no sentido de que aquilo está acontecendo, como também como algo que precisa acontecer. Você mesmo vai verificar. O número 4 é sempre relacionado à matéria, é relacionado ao quadrado, relacionado à construção de questões materiais e no plano físico. O número 5 está associado ao social e ao religioso, ao formal, à linguagem organizada e dogmática. O número 6 está associado também à indecisão ou aos múltiplos caminhos. O de número 7 está associado, que é o arcano do carro, ao direcionamento, à energia, ao perfeito fluxo e andamento das coisas. O número 5 está associado à organização e ao direcionamento equitativo das energias, ou propriamente a justiça, o equilíbrio. O de número 9 é o fechamento de ciclos. E o número 10 está associado também a mudança, a transformação. E o número 11, para quem vê muito 11 foi uma das perguntas que foram posicionadas na caixa de comentários aqui em nosso canal, está associado à força ou à capacidade de domínio ou de autodomínio e autodirecionamento. Basicamente pelo tarô, e nós aqui transcorremos rapidamente sobre esse significado, porque nós já fizemos um vídeo sobre tarô, então recomendo que você vá lá no vídeo sobre tarô e verifique essa numerologia. Seja como for, dignos, sim, na medida em que você organiza para si mesmo uma métrica, organiza um sistema devidamente alinhado, concatenado de significados, você consegue entender melhor o diálogo com o próprio universo. A pergunta de número 2, dignos, é o porquê isto acontece. Vejamos que se você bem organiza a sua linguagem com o universo, você vai entender que todas as vezes que lhe ocorrer uma sincronicidade, seja esta numerológica ou não, ou seja, através de outros sistemas simbólicos, isto significa que existe uma mensagem. Isto vai propriamente apontar a necessidade de compreensão de algum fator. É o universo tentando lhe retransmitir algum tipo de conhecimento e de aprendizado. E aí entra a pergunta de número 3, o que é sincronicidade, que é uma palavra que nós aqui posicionamos e que neste assunto tem grande importância. Sincronicidade é um termo cunhado por Gustavo Jung que vai basicamente significar o seguinte: coincidência significativa. É quando dois ou mais fatores eles se alinham com um significado em especial. Este significado em geral possui uma subjetividade, ele faz parte de um sistema interno particular. E por fim, o que deve ser feito por ocasião destes momentos. E o que você pode fazer, e o que eu pratico particularmente, feche os vossos olhos, se lhe for possível, respire profundamente e emita um pensamento na direção
do significado que aquele número lhe dá. Se você não tem essa métrica ainda devidamente organizada por um sistema tarosófico, por um sistema astrológico, de numeração, numerologia cabalística ou qualquer outra numeração, em outra cultura, em outra linguagem místico-esotérica, intelectual, o interessante é que simplesmente lance uma ideia, simplesmente lance um sentimento, uma emoção de gratidão por algo que você queira ver realizado, manifesto em sua realidade. Seja como for, não deixe estes momentos passarem fundamentados na dúvida, na incerteza, nas elucubrações indefinidas. Aproveite isto como um portal, aproveite isto como um momento especial de conexão com a consciência cósmica absoluta e lance ou uma projeção de algo que você queira ver realizado, bem como também você pode lançar uma projeção de gratidão por aquilo que já ocorre na sua vida, mantendo-se sempre devidamente receptivo para estas respostas que o universo vai posicionando ao longo do tempo. Dignos irmãos e irmãs, deixe aqui nos comentários as suas sugestões para os próximos vídeos, curta este nosso vídeo, deixe também os seus compartilhamentos nos seus grupos espiritualistas, assine as notificações desse nosso canal, sejam sempre muitíssimo bem-vindos. Quem aqui vos falou foi o Frater Cassiano Camilo Compostela. Gratidão.